A bronquiolite é uma doença que assusta muitos pais, principalmente nos bebês. Eles sempre estão preocupados que o seu filho que está com tosse, nariz escorrendo, possa evoluir para bronquiolite. Então vou falar um pouco sobre o que é essa doença preocupante, se tem alguma coisa que nós podemos fazer para prevenir e se tem algum tipo de tratamento também. Na verdade, a bronquiolite só vai acontecer em bebê pequeno. Ela é um problema na tubulação pulmonar, não é no pulmão. Os tubos que vêm aqui da entrada da via aérea, então nós respiramos, entra por uma tubulação principal, ela divide em duas e nós temos um monte de tubos pequenos. E a bronquiolite vai dar uma inflamação nessa tubulação. Por que só bebê tem bronquiolite? Porque o tubo dele é pequeno. Então essa inflamação da bronquiolite pode acontecer em qualquer criança, em qualquer adulto. Mas o bebê, principalmente abaixo de 2 anos, que o tubo é muito pequeno, se ele inflama, vai ter grande dificuldade do bebê respirar. Por isso que a bronquiolite preocupa mais nós pediatras para os bebês pequenos. Principalmente aqueles abaixo de 6 meses, abaixo dos 3 meses, muitas vezes a gente até interna. Mas bronquiolite não é uma doença específica, todo mundo fala daquele vírus. O vírus sincial respiratório, que é o mais preocupante da bronquiolite. Mas não é só ele. O Covid dá bronquiolite, o H1N1 dá bronquiolite, o parainfluenza, ou seja, todos os vírus conhecidos que podem dar gripes e resfriados pode também inflamar a tubulação pulmonar e levar a um quadro de bronquiolite. Como é que funcionam esses quadros em geral? Não tem como nós prevermos. Toda criança que pega um vírus, começa com gripe ou resfriado, nunca, em geral, nós vamos ter o quadro de bronquiolite logo de cara. Ela é assim, começa uma gripe, um resfriado, pode dar febre por uns 2, 3 dias, a criança vai começar com o nariz escorrendo, vai ter tosse, e aí lá pelo 3º ao 5º dia é que acontece essa inflamação na tubulação. Então não tem como o médico prever, por exemplo, vamos no hospital já no 1º dia para ver se vai evoluir com bronquiolite. Não adianta, é uma doença evolutiva. Os primeiros dias, em geral, não vai ter nada, mas lá pelo 3º ao 5º dia começa a inflamação da tubulação e aí a criança tem aquela dificuldade para respirar. O primeiro lugar aqui é: quais doenças levam à bronquiolite? Qualquer vírus de gripe e resfriado pode evoluir então para uma bronquiolite. O sincial respiratório geralmente é o mais grave, que é o que nós estamos tendo a vacina sendo aprovada. Agora, os outros vírus também dão esses quadros. E como é que nós vamos tentar avaliar a criança, o bebê que está em casa? Então a criança começou com um quadro de tosse, nariz escorrendo e febre. Se não tiver dificuldade para respirar no bebê pequeno, nós vamos ver o quê? A amamentação. Se o bebê não conseguir mamar direito, isso já me preocupa. E como é que eu vou diferenciar se o chiado está vindo do pulmão ou aqui de cima? Então nós vamos lavar o nariz com bastante soro. Você lavou bastante o nariz, a tosse melhorou, o chiado desapareceu, então quer dizer que o chiado não está no pulmão. Tá simplesmente aqui em cima, porque como é tubulação, nós chamamos de ronco de transmissão. Igual se eu falar num tubo aqui, aparece do outro lado da rua. Agora você lavou o nariz, o bebê não melhorou, ainda tá com dificuldade para respirar, não tá mamando bem, sempre nós temos que levar no pronto-socorro. Lembrar que o bebê abaixo de 3 meses, esse sempre vale uma avaliação, porque a bronquiolite geralmente é grave quando menor é o tubo da criança. Abaixo de 3 meses, em geral, a gente inclusive interna. E como é que nós vamos prevenir as crianças de terem bronquiolite? O único jeito é evitar que eles peguem os vírus respiratórios. O Covid, ele transmite através de como? Aglomeração, contato e respiratório. Todos os outros vírus respiratórios em circulação na cidade também transmitem da mesma forma. Por isso que o pediatra, a gente é chato mesmo. Bebê abaixo de 3 meses não é para sair, não é para estar em aglomeração, porque o tubo é muito pequeno. Qualquer vírus bobo de resfriado, ele pode ter uma bronquiolite grave. Os menores, ali de 2 anos, nós sempre temos que evitar contato com pessoas doentes. Ah, doutor, mas meu filho vai para a escola. Aí não tem o que fazer, porque
essas crianças muitas vezes vão ter bronquiolite mesmo. A grande questão aqui é que a bronquiolite é a sua minoria interna. A maioria das bronquiolites nós ficamos com a criança em casa, com lavagem nasal e hidratação. Por isso que nós sabemos os casos que internaram. E dos casos que internaram, a grande minoria vai para a UTI, mas infelizmente são aqueles bebês menores. E qual seria o tratamento da bronquiolite? Aqui é um problemaço, por quê? Tudo que nós inventamos até hoje não trata a bronquiolite. Qualquer doença viral vai seguir a história natural, independente do que o médico fizer. Então, no caso, qualquer vírus, vamos pensar aí no H1N1 que vai dar uma bronquiolite, vai ter febre por 2 a 3 dias, a tosse, o nariz escorrendo vai piorar progressivamente. Entre terceiro e quinto dia é o pico da inflamação da tubulação. E nesse momento a criança vai ficar mais cansada. Alguns bebês vão poder ficar em casa, mas aqueles que tiverem com dificuldade para respirar, não tiverem mamando, vai internar. E o tratamento seria o quê? Hidratação, oxigênio e suporte ventilatório. Hoje em dia nós temos uma coisa que chama alto fluxo, que é uma maquininha que nós colocamos aqui um catéter no nariz da criança, que é igual aqueles ventiladores que vocês viram, mas não precisa entubar, só o catéterzinho no nariz já ajuda, ele dá uma pressão e a criança geralmente vai conseguir mamar, vai conseguir respirar melhor e muitas vezes vai ter um pouquinho de oxigênio lá. Isso nós vamos fazer até a criança melhorar. Então nós simplesmente vamos ajudar o organismo do bebê com hidratação, com soro às vezes na veia e esse suporte de oxigênio e da máquina, além da fisioterapia, até o corpo recuperar. Agora, doutor, mas e aqueles tratamentos, Aerolim, Berotec, corticoide? Isso funciona para bronquite, para asma. É diferente. Eu falei para vocês que o que acontece na bronquiolite é que vai inflamar a tubulação pulmonar. Na asma ou na bronquite é outra coisa, o músculo fecha. Então o Aerolim, ele ajuda o quê? A dilatar a musculatura e o Predsim a desinflamar essa musculatura também. Para a bronquiolite, nós tentamos tudo isso e os estudos mostraram que nada funciona. Quem tomou corticoide, que é o Predsim, não tomou, deu na mesma. Quem tomou Aerolim, não tomou, deu na mesma. Todo tipo de remédio inventado até hoje não mudou a evolução da doença. Infelizmente não tem tratamento, infelizmente não tem como prever, nós temos simplesmente que ficar de olho. Todo bebê, principalmente os pequenos, que começaram com uma gripe, um resfriado, não é no período inicial, geralmente entre o terceiro e quinto dia. Se ele começar a ter dificuldade para respirar, se ele tiver com dificuldade para mamar, sempre tem que ir no pronto-socorro. Ah, doutor, mas eu conheço uma criança que foi no primeiro dia, outra criança que era mais velha, outra criança que deram Aerolim, que deram Predsim e melhorou. É claro que nada é 100% igual. Algumas crianças vão ter a bronquiolite e a crise de bronquite. Aí, nesses casos, nós damos tanto Predsim quanto a Aerolim, mas isso é a exceção. E qual é o grande problema aqui? O Aerolim ou Berotec, ele só tem receptor na tubulação do pulmão, ou seja, ele só consegue agir ali em crianças maiores. Bebê muito pequeno, abaixo de 3 meses, não tem onde aquela medicação se ligar. Por isso também que elas não funcionam. Eu sei que preocupa bastante essas doenças, principalmente nos bebês pequenos, interna bastante, é o terror ainda da pediatria, o maior número de casos de internação e UTI nos hospitais em geral são por bronquiolite. Mas para prevenir é evitar contato com pessoas doentes, isolamento dos bebês, principalmente os primeiros 4 meses. Ah, e se tiver um irmão que vai para a escola? Aí não tem o que fazer, né? Não tem como o irmão evitar o contato com o pequeno. Ah, doutor, então vamos deixar ele ali fora, em outro quarto. Vocês podem até tentar, mas é igual ao Covid. Dentro da mesma casa, ainda mais criança, a chance de não passar é praticamente zero. Vocês vão ter que simplesmente observar se vai complicar, se vai cansar e se vai ter essa bronquiolite. Eu sei que é uma doença que preocupa, porque nós temos ainda muita internação, mas lembrar que a grande maioria não vai internar e não vai ficar grave. E hoje o nosso suporte, que é esse catéter do alto fluxo, a evolução das bronquiolites, mesmo as graves, é muito melhor do que já foi no passado. Espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem um pouco melhor essa doença e se quiserem mais informações como essa, segue o canal, tá certo? Então até o próximo vídeo.